E vamos falar um pouquinho da paraxá de hoje, uma paraxá muito conhecida, paraxá que conta a história dos acontecimentos que resultaram na saída do povo hebreu do Egito. Esse processo de libertação, o povo hebreu que ficou 430 anos escravo no Egito. Num primeiro momento, um momento de muita abundância, até que se levanta um faraó que não conhece José, não conhece José, né? E esse faraó começa a ter medo do povo, porque era numeroso, e começa a acreditar que, de alguma forma, esse povo poderia se unir com algum inimigo do Egito e trazer guerra, né? Lutar contra o Egito. Pelo menos é isso que a Torá relata. E, a partir desse pensamento, este faraó escraviza o povo hebreu, né? E lá se vão 430 anos de escravidão, até que um dia, como a Torá nos fala, o Senhor lembrou-se da aflição do seu povo e chega o momento dessa escravidão acabar, né? Falamos um pouquinho disso na paraxá passada, da semana passada, dessa questão da escravidão, né? Isso é muito importante. Essa questão da escravidão, ela é o bloqueio que impede você de fazer a techuvá na sua vida, em todas as áreas da sua vida. A techuvá física, mental e espiritual. Rabino Kook já falava no seu livro A Arte da Techuvá, que a techuvá ela abrange todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida. Né? Uma techuvá física que faz com que a gente mude nossos comportamentos com o objetivo de não só de expressarmos, né, de termos uma expressão comportamental melhor, né, mais elevada, como inclusive do próprio cuidado com o nosso corpo, o cuidado com aquilo que a gente bebe, o que a gente come, os exercícios físicos que a gente faz, com o objetivo de que o nosso corpo resplandeça a glória do Senhor. Isso é muito importante, porque as pessoas, quando falam de techuvá, elas acham que é apenas um processo espiritual e esquecem que tudo que é espiritual está absurdamente, inteiramente, plenamente conectado com o mundo físico. Não há diferença e não há separação entre o que é espiritual e físico, porque você é um ser espiritual habitando num corpo físico. Então, esse corpo que você habita deve ser cuidado com o maior nível de excelência que você conseguir. E o grande bloqueio que impede as pessoas de realmente trilharem esse caminho de techuvá é o sentimento da escravidão, a percepção da escravidão. Uma alma livre alcança qualquer coisa. E é essa alma livre que tem sustentado a esperança de Israel por todos os séculos, por todas as gerações. Mas quem tira de nós essa escravidão é o Criador. O Criador é aquele que abre as algemas, as correntes da escravidão. Mas nós precisamos tomar a consciência de em que área da nossa vida nós estamos nos comportando como escravos. E se existe um escravo, existe um senhor. Será que a sua mente tem escravizado você? Será que você já aprendeu a
dominar a sua mente, porque a sua mente tem que ser, a sua mente tem que ser sua escrava. Será que você já aprendeu a equilibrar, dominar as suas emoções? Porque as suas emoções é quem deve ser sua escrava, não o contrário. O seu próprio corpo precisa ser seu escravo, fazer o que você deseja. E se você não consegue resistir a uma batata frita, quem está mandando em você é o seu estômago. Não é a sua própria e dominante vontade. Então, nós vivemos um tempo hoje, nós vivemos uma geração, nós somos chamados à liberdade da nossa alma, à liberdade da nossa mente. Muitos têm dito, têm falado de uma escravidão, de um pedindo um libertador, mas nenhum libertador virá. Porque nós precisamos permitir que o próprio Criador liberte-nos. Liberte a nossa mente. Nos liberte do poder da nossa mente. Nos liberte do poder das nossas emoções. E que a partir disso você inteiramente tome o controle de você mesmo. Tudo em você, imagem e semelhança, precisa funcionar conforme o seu propósito. O propósito daquele que te criou. Será que você se sente escravo de alguma situação, de alguma questão, ou até mesmo de alguém? Então peça ao Senhor que te liberte disso. E nós vemos também na paraxá de hoje esse diálogo entre Moshe e Faraó. E o Eterno diz bem claramente: eu vou endurecer o coração de Faraó porque eu quero mostrar os meus milagres. Eu quero que todo mundo veja. Eu quero que todo mundo saiba. Os filhos dos teus filhos e dos teus filhos vão saber dessa história. Nós estamos aqui falando dessa história até hoje. E toda a terra, todo mundo vai saber que eu sou Deus. E assim o coração de Faraó foi endurecido. Mas ele teve oportunidades de mudar de ideia. Porque o coração só é endurecido se já existe esse processo de soberba dentro dele. Isso não é à toa. A questão é que quando Deus fala, será que nós estamos tendo o comportamento de Moshe? Ou será que nós estamos agindo como Faraó? E quanto mais Deus fala, mais o coração endurece. É isso que precisamos perceber em nós. Com quem eu estou parecendo mais? Com Moshe ou com Faraó? Será que os conselhos que o Faraó nem ouvia, nem mesmo o conselho dos seus próprios servos, que já estavam dizendo para ele, pelo amor de Deus, deixa esse povo ir. Será que você não vê que o Egito está perdido? Manda embora logo. E nem assim ele ouvia, porque era uma briga de ego ferido. Não deixa o teu ego se ferir. Cuidado com o ego ferido. Porque o ego ferido não quer largar o osso. O ego ferido
ele toma uma posição. Como assim? Como assim vai me desafiar? Cuidado. Não deixa o teu ego se comportar como um faraó. Ele é bem fácil, hein? É bem fácil dele fazer isso, hein? Porque fulano fez isso comigo? Eu não vou perdoar. Hum, cuidado, cuidado. Para o teu ego não virar um mini faraó e botar você em apuro. Porque você verá os prodígios do Senhor. Eu penso que o Criador adora, ele ama quando uma pessoa se comporta de uma forma soberba, sabe? Tipo, eu não vou perdoar, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Eu fico pensando, eu só estou parafraseando, eu fico pensando que Deus cruza os braços e olha e diz assim, não vai? Eu vou ter que te ensinar, meu filho. E aí a pessoa começa a passar perrengue e não sabe por quê. O que é que você tem que aprender com os perrengues que você vive? Que você ainda não aprendeu. Não se comporte como um faraó. Em nenhuma hipótese na sua vida. Jamais. Porque você pode ter certeza que o Senhor, Deus de toda a terra, vai mostrar para você a poderosa mão dele. Ele vai. E enquanto a crista não baixar, ele não vai parar. Muitas pessoas estão vivendo situações difíceis porque têm se comportado como um faraó. Porque, afinal de contas, meus queridos, o Senhor sempre sabe o que está no nosso coração. Você pode falar o que você quiser, você pode ter um discurso bonito, convincente, mas aquele que tudo vê sabe o que está na sua mente e no seu coração. Como diz o salmista, como diz Davi Hamelech, um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Que o nosso coração seja quebrantado e contrito diante do Criador de tudo que é, sempre. E isso não quer dizer que a gente não cometa erros, isso não quer dizer que a gente não tome caminhos equivocados na nossa vida e a gente perceba no meio do caminho que a gente vai ter que voltar e fazer de novo. Mas que Deus nos livre de um coração como o de Faraó. Nos livre disso. A nossa força, o nosso poder, o exercício do nosso propósito no mundo. Dominai, subjugai, multiplica, prospera, frutifica. Esse é o teu propósito. Se você não sabia, estou te contando. Está lá em Gênesis 1, a partir do verso 26. Se eu fosse você, ia dar uma lida. Que o Senhor nos guie por esses caminhos de águas tranquilas e pastos verdejantes. E que o nosso coração seja sempre quebrantado diante da poderosa mão do Senhor. Nós vamos nos equivocar, nós vamos errar, e está tudo certo. Mas independente de qualquer situação ou circunstância, que o nosso coração sempre esteja
voltado para aquele que de fato tem todo o poder. Tenha cuidado, examine o seu coração. E se você perceber que ele andou dando vou inventar uma palavra, uma farosada, né? Faraosada por aí, andou se comportando como faraó, tá tudo bem. Converse com o Criador, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor, que Ele, com certeza, com amor, te perdoará, guiará você por um novo caminho. E era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês.